apurando sobre a situação do Renan Lodge, né? Tava falando com pessoas do Atlético Mineiro em relação à situação do Renan Lodge, que tá encaminhado lá, vai fechar negócio, independente da questão que ele tem lá com o Al Hilal, a rescisão de contrato. Segundo o Atlético Mineiro, o entendimento deles é que não afeta o contrato deles, então mesmo que haja uma punição, no entendimento deles, o Atlético não vai ter que arcar com absolutamente nada, o processo não influencia nesse novo contrato, então o Atlético está fechando a contratação do Renan Lodge, está por detalhes, e em contrapartida vai abrir mão do Guilherme Arana. Início, né, já era algo de se desconfiar pela contratação do Renan Lodge, pela postura do Atlético de querer dar um alívio na folha salarial. Então, assim, a gente foi ali buscando para entender como é que ficaria a situação do Renan Lodge e Guilherme Arana, e o que eu soube foi que, de fato, o Fluminense abriu negociações com o Atlético Mineiro pela contratação do Guilherme Arana. Então o Galo fechando essa contratação do Renan Lodge e ao mesmo tempo abrindo negociação com o Fluminense. O que me passaram é que algumas situações ainda estão sendo avaliadas, né, modelo de negócio, etc. O Arana, né, é um jogador que agrada muito ao Zubeldia, agrada muito ao Fluminense, com característica de um jogador ofensivo, há o entendimento de que o desempenho dele foi muito influenciado também pelo contexto do Atlético Mineiro nesse ano, e o Fluminense está realmente disposto a contratar o Arana. Além do Arana, o Fluminense também está tentando a contratação de fato do Hulk, e já abriu conversas com o Atlético Mineiro nesse sentido. Então as conversas elas estão em andamento. Pelo que me passaram, a situação do Arana está mais concreta neste momento, tá, do que com o Hulk. É tratado como uma situação ainda bem inicial, essas conversas em relação ao Hulk. Mas o Arana, o que me passaram é que as conversas elas já estão avançando e é de fato um jogador que o Fluminense entende ser um reforço que vai elevar o nível, né, do elenco do Fluminense. Aí, se não me engano, o Fluminense tem o René e o Fuentes na posição. Fuentes vai embora. Fuentes já não participou, já não estava sendo sequer relacionado nesse fim de ano. Ele ainda não tem destino definido, mas eu arrisco dizer que ele não vai permanecer. Ele não estava sendo relacionado pelo Zubeldia no fim do ano. Houve uma explicação formal, ou mesmo que informal? Não houve. Mas por algum motivo o Zubeldia já não estava confiando, vamos dizer assim, no Gabriel Fuentes. Ele não vinha sendo relacionado, não ficava nem no banco. Então, quando ele precisava, por exemplo, usar um jogador, ele preferia usar o Guga improvisado na esquerda, como já aconteceu algumas vezes. Então, o Fluminense hoje não tem um reserva formalmente para o René. Poderia ser o Wagner, que é um jogador da base do Fluminense, mas certamente precisa contratar um lateral esquerdo. Eu vou além, precisa contratar um lateral esquerdo titular, que certamente, se vier o Arana, vai ser o caso dele. Arana tem 28 anos, né? Jogador com passado em seleção brasileira. Bom jogador. Não sei se o momento dele ainda recomenda um investimento alto. Não sei também qual seria o investimento. A gente não tem, por enquanto, detalhes sobre ainda não tem como os valores, mas é uma oferta de compra. Pois é. Como seria essa negociação. Mas não é barato, né? Certamente contratar o Arana comprando em definitivo, ainda que ele já tenha 28 anos, certamente não está sendo um negócio do jeito que o mercado baratinho. Pois seria, por exemplo, ideal para o Fluminense. E ele tem mais 2 anos de contrato. Pois ideal era pegar um empréstimo, né? Era conseguir nos moldes de um empréstimo inicial, e aí com possibilidade de compra depois de um período para o jogador ser testado, pelo menos. Mas, assim, se você pegar o histórico do Arana, é um bom jogador, né? Muito bom. Que hoje eu acho que daria um ganho, daria um upgrade na lateral esquerda do Fluminense. Para mim, todo respeito ao René, que acho que é um jogador que se entrega, dedicado, mas ele não tem mais nível para ser lateral esquerdo titular do Fluminense em 2026, disputando com objetivos uma Libertadores, Garoni. Eu acho que o Arana, em má fase, ainda é mais jogador do que o René. Assim, é claro que o Fluminense não quer contratar o Arana para continuar em uma fase. É uma tentativa de resgatar o Arana, e aí você tem a necessidade do Atlético de reformular, né? Tá querendo reformular o elenco, a chegada do Lodge, e eu acho que dando um gás novo, acho que talvez a visão do Atlético para essa temporada seja dar um gás, aí se possibilitando a saída do Hulk, do Arana. Faltou a gente citar o Scarpa, né?
que é mais um desses nomes, né, que o Fluminense demonstrou interesse, que também é do Atlético Mineiro, que pode estar nesse bololô de negociações Atlético-Fluminense. Mas acho que o Arana seria um baita reforço pro Fluminense. Não vou entrar em detalhes sobre valor, se vai valer ou não o custo-benefício, porque a gente não tem os valores ainda. Mas acho que seria um upgrade interessante pro Fluminense na lateral, mesmo que não seja mais aquele Arana, ou não vem sendo. Porque assim, com 28 anos de idade, o Arana pode muito bem voltar a viver o bom momento que ele já viveu. Que não foi um bom momento, foram algumas temporadas do Arana sendo um dos melhores laterais do futebol brasileiro, tanto que chegou à seleção brasileira. Então, assim, tem idade para recuperar, tem bola, assim, não foi a casualidade que jogou bem 6 meses e apareceu, não. O Arana sempre apareceu muito bem como um ótimo lateral esquerdo, não vive seu melhor momento, mas o Atlético, quem viveu um bom momento no Atlético em 2025? Praticamente ninguém. Então, talvez até pro Arana possa ser interessante essa mudança de ares para recuperar o futebol que ele tem, né? Assim, eu acho que o Fluminense se movimenta bem. Não sei se o custo-benefício dessa negociação vai ser positiva, mas nome por nome, é um cara que chega, sem dúvida alguma, para ser titular do Fluminense. Agora, sob ponto de vista de fase desses jogadores, de um time que não foi bem em 2025, eu tô lendo aqui repercussão de torcedores do Fluminense na internet, a recepção não é das melhores, não. Tá todo mundo dizendo, bom, não é melhor ir atrás do Lodge do que do Arana, né? Mas o Lodge é mais caro, hein? Pois é, mas tudo bem. O Lodge é um preço... Mas aí você entra naquela situação o Lodge, ele tá livre no mercado, né? Tem essa situação envolvendo o Al Hilal, que me passaram, que vem do staff dele aqui, deve ser julgado entre fevereiro e março. Então, entre fevereiro e março, a gente deve ter a resolução desse julgamento em relação ao Lodge. Só que em relação ao Atlético Mineiro, é importante a gente destacar que, além de estar disposto a negociar o Arana, o Caio Paulista também terminou o contrato, não teve contrato renovado, também era um jogador da posição, né? E saiu. Eles negociaram o Fausto Vera, sim. O Saravia também não teve contrato renovado, enfim. Então eles estão realmente dando um alívio na folha salarial e tentando encaixar alguns reforços que neste momento, né, foi o que me falaram dentro do Atlético, que neste momento eles entendam que sejam mais úteis, assim, aliviando de um lado para você conseguir ter um aproveitamento melhor do dinheiro que tem à disposição.